Simulação das Nações Unidas. Esse é o nome dado para reuniões entre estudantes de todas as idades e lugares que debatem temas internacionais geopolíticos. Cada participante representa um país, precisando defender não seus valores pessoais, mas sim os de sua representação dentro da conferência. Além de seus jornalistas, que são responsáveis por divulgar notícias dos debates dentro de cada evento. As reuniões abordam tópicos específicos como direitos humanos, lavagem de dinheiro, segurança internacional, preservação cultural, exploração de recursos naturais e demais temas abordados dentro da famosa ONU, a Organização das Nações Unidas, que é utilizada como padrão de referência. Iniciativas como essa seguem tradição há décadas, conquistando o aprendizado e crescimento de alunos em todo o mundo. Dentre milhares de pessoas praticantes desse tipo de atividade, em 2016, outros 4 jovens tomaram a iniciativa de embarcar nesse universo tão extenso, trazendo o modelo para um certo colégio na zona leste de São Paulo, se consagrando e perpetuando por vastos 10 anos. E foi assim que nasceu a Samiono. Oi pessoal, muito prazer, eu sou Daniel Guatti, responsável por diversos conteúdos social media da 10ª edição da Samiono nesse ano de 2025. Além de mostrar toda a preparação que uma Samiono tem antes de acontecer, o Samiono Elos é uma verdadeira comemoração aos 10 anos de história do evento. É uma verdadeira homenagem a todos aqueles que fizeram, fazem e farão parte desse evento tão grandioso aqui, no Colégio São Miguel Arcanjo. E para começarmos com o nosso documentário, ninguém melhor que Yuri Donardi, nosso ex-aluno, um dos fundadores da Samiono, para explicar um pouquinho sobre o projeto e, além dele, também nossos outros 3 embaixadores. Olá, meu nome é Letícia Maia Bildes. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor. Meu nome é Vitor Schurz de Souza. Também vão participar dessa entrevista de maneira virtual. Muito legal isso. Novamente, muito obrigado pelo convite, Dani. A gente sabe, né, vocês foram nossos fundadores do evento, lá em 2016. E como que foi esse início de tudo, né? Foi uma iniciativa que veio de vocês? Foi uma solicitação da coordenação? Como que funcionou? Tudo começou, na verdade, porque o nosso professor de filosofia na época, o professor Edson, teve uma ideia de levar eu e mais 4 colegas pro Fórum FAP, que era um projeto que ele já conhecia de anos anteriores, mas que ninguém nunca no colégio tinha participado. E nós 5 fomos, sem perceber muito bem o que a gente ia fazer, o que era isso de simulação da ONU, mas nós 5 aceitamos e fomos representar o Ruanda. E depois dos 2 ou 3 dias de discussões que nós passamos lá, nós ficamos completamente encantados e maravilhados com o projeto, com essa ideia. Fazia todo sentido ter uma turma que pudesse dar continuidade ao evento. Não fazia sentido ele pegar alguém que já estava se formando, porque a pessoa ia embora do colégio, a gente precisava pelo menos que uma pessoa tivesse lá pelo menos uns 2 anos para ajudar a organizar a estrutura, passagem do bastão, enfim, estruturar um evento do zero assim é um pouco complicado. E uma curiosidade, né, porque o Edson chamou algumas pessoas para compor esse time de primeira, algumas não toparam, e na verdade eu não fui chamado. Ele tinha chamado outra pessoa para fazer parte desse primeiro comitê que disse que não queria fazer parte. E aí ele me encontrou um dia, a gente estava andando no corredor, estava no recreio, estava fazendo alguma coisa. Na hora do intervalo, aí ele me esbarrou, falou que estava indo resolver um negócio e eu tinha uma proximidade com ele. Ele perguntou se eu não queria ajudar ele. Aí eu simplesmente fui, no meio do caminho a gente foi conversando e depois que eu fui entender direito o que eu tinha topado ajudar ele, mas sou muito grato por ter feito isso, acho que foi uma decisão muito legal que eu tomei, assim, foi um acaso, mas que deu muito certo, sou muito grato. A gente sabia que outros colégios também já tinham feito,
e a gente tinha muita vontade de poder aplicar isso. Ele era um entusiasta, na verdade, das simulações, ele que apresentou para a gente o Fórum FAP, e nisso a gente trabalhou bastante junto com ele para criar esse primeiro Samiono, que foi um projeto muito, muito importante para a gente. O objetivo primário foi esse, foi trazer essa paixão que a gente teve lá no Fórum FAAP aqui para dentro do colégio e a partir daí desenvolvendo. E vocês já tinham costume de ir no Fórum FAP há vários anos ou foi algo que Não, começou junto? foi o primeiro ano. 2016 foi o primeiro ano, a gente foi Nossa, da FAP e da FAP Samiono? e da Samiono. É. Caramba, eu não sabia, achei que Foi. Eu lembro até hoje, eu tava numa prova assim, tava fazendo prova de português, lá na sala 9. Aí, Nossa, eu lembro não, da sala. Eu lembro da sala. O Edson chegou em mim e ele falou, e aí, Yuri? Tem esse fórum FAAP e tal, tananana. E eu tenho um costume de falar muito alto, sempre tive. Então, no meio da prova, eu falei, oi, professor, o que é? Como é isso? Como acontece? Ele, calma, vamos devagar. E aí ele foi, me explicou, né? Eu finalizei a prova, etc. Depois a gente conversou melhor. E ele convidou todo mundo, tudo bonitinho. E foi a partir daí. Aí a gente foi no Fórum FAAP. Foi uma experiência maravilhosa. Nós, como alunos, naquela época, a gente não tinha essa prática de ter esse protagonismo, né? É algo que a educação vem se desenvolvendo com o tempo e é algo muito importante para vocês, jovens, e para os próximos que vêm aí. Porque cada vez mais é importante mostrar que o mundo também é de vocês, né? Vocês conseguem mudá-lo e transformá-lo do jeito que vocês querem. Então foi uma oportunidade incrível nesse sentido, de mostrar que esse vínculo aluno-escola passa muito mais do que educação. A gente consegue fazer muita coisa junto, construir muita coisa boa. Atualmente a gente tem essa tradição, né, como você já comentou, de um secretariado, né, como a gente chama, uma turma uma turma organizadora passa para uma próxima. Nisso acontece muitas inspirações, como você falou, esse negócio de a próxima turma se inspirar na turma anterior. Então, o que a gente quer para o nosso terceiro ano, né, porque são sempre gente do terceiro, o que a gente quer manter, o que a gente quer tirar, o que a gente quer melhorar, evoluir, etc. Isso é algo que vem já há alguns anos, mas é algo que não acontece na primeira edição, porque se é a primeira, não tem como se espelhar numa anterior. É. Então, como que foi começar o evento assim do zero, já que vocês não tinham uma turma para ali auxiliar muito vocês se inspirarem neles? A questão da inspiração a gente puxou muito do Fórum FAAP. É inegável esse fato, que muitas das coisas que nós tentamos aplicar aqui veio de lá. A primeira edição foi desafiante, porque nós éramos 5 alunos e um professor que queríamos implementar um projeto completamente novo, que muita gente também não conhecia, esses moldes de simulação. Algo que fosse mesmo do colégio, que representasse os alunos, que tivesse a nossa cara, no fundo. A gente pegou muito base daquilo que a gente viveu no Fórum FAP e do que a gente poderia fazer, claro, em proporções menores, né? Porque a gente estava com uma quantidade de pessoas no colégio, com um projeto que ia ser apresentado pela primeira vez. Então a gente teve que reduzir a escala de tudo daquilo que a gente viveu no Fórum FAP, mas a gente tomou muito como medida essa simulação, assim como outras simulações que a gente chegou a ver. O início do nosso projeto foi conturbado, assim como todo início de qualquer projeto. A ideia inicial, o planejamento zero foi: vamos no Fórum FAAP. A gente participou, adorou a participação e se encantou pelo evento. Mas a gente também estava lá como observadores. A gente prestava atenção em tudo, desde a organização do comitê, aos debates, como a mesa conduzia, aos staffs, como era a equipe de staffs, como eles eram coordenados entre si, os intervalos, o tipo de comida que eles serviam, tudo isso foi anotado. Eu lembro que a Moia tinha um caderninho que a gente falava que era o caderno, a bíblia do Samiono, porque ela anotava absolutamente tudo o que acontecia. A coordenação na época e os professores, eles se colocaram totalmente à disposição da gente. Então, foi a nível da gente ter reuniões semanais com a coordenação e com a direção adjunta. Então, naquela época, a Irene e a Carminha, principalmente, elas tiveram uma preocupação muito grande em nos dar amparo e apoio, assim. Foi um negócio muito legal, que elas, em todo momento da nossa trajetória, estavam lá ajudando a gente, falando, olha, talvez seja melhor fazer isso. Olha, cuidado com aquilo, e assim por diante. E para a segunda comissão, mais alunos foram para o Fórum FAAP.
E aí a gente... Isso em 2017 já, Isso em né? 2017 já. É que eu não sei se ficou muito claro. O pessoal, os 4 que organizaram a primeira edição também continuaram com a segunda. Isso. Os 4 eram do segundo ano do ensino médio. Isso. Em 2017, a gente focou principalmente em treinar a próxima comissão para que elas conseguissem manejar sozinhas. Então, quando a gente vê os registros, por exemplo, das mesas, era eu, a Moia e a Laís Colli, ao mesmo tempo que na outra era o Schurcio, o Igor e a Sofia Schurcio. Enquanto isso, surgia com mais força, né, em 2017, o jornal. A gente já tinha uma equipe de imprensa em 2016, só que ela era uma proto-imprensa. Ela estava ali tentando chegar e, obviamente, superou todas as nossas expectativas para o primeiro ano. Mas em 2017 foi quando a gente consolidou a necessidade de uma imprensa, né? E aí foi a Bárbara Vetos quem estava mais ali na frente. Porque nós, da primeira comissão, a gente estava mais na parte dos delegados, da mesa, etc. Então esse suporte também foi muito importante. Todos sabem que um problema no seu país é a dominação do grupo Estado Islâmico. O senhor acha que este fato poderá intervir na proposta de resolução? Com certeza, por conta de países, primeiramente, querer que você resolva seus problemas internos, suas políticas internas, para posteriormente ajudar e dar auxílio a países externos. Bom, ainda nesse sentido do desafio de apresentar esse novo evento, né? Querendo ou não, acredito que vocês tiveram ali que convencer os alunos ali, de certa forma, porque o termo, né, uma simulação da ONU, acredito que, por não ter uma tradição já de anos atrás, talvez era um termo ali meio desconhecido pelos alunos, pela turma. Então, como foi ter esse sentido de chamar o pessoal para participar? A parte de convencer os alunos, acho que foi o maior desafio. Nós 5 estávamos muito entusiasmados pelo projeto e a gente sabia que só ia para frente se tivesse pessoas que também comprassem essa ideia, que também quisessem participar. Como que ia funcionar, o que a gente ia debater. Uma parte do incentivo, eu acho que também foi os nossos colegas perceberem o quanto aquilo foi importante pra gente e o quanto a gente se apegou ao projeto e quão feliz a gente estava fazendo aquilo. Foi muito feito no contato com os nossos amigos, com a direção, com os professores. Foi muita gente explicar e tentar passar um pouco do quanto a gente se animou com a nossa experiência no Fórum FAP e mostrar como aquilo que, além de ser algo que academicamente agregava bastante, também era algo em que a gente se divertiu muito, em que a gente fez amizades, que a gente trouxe debates muito legais que foram importantes não só para aquela simulação, mas para coisas que acontecem na nossa vida. Foi a gente conversando na nossa sala, falando, olha, a ideia é legal, funciona assim, vamos desenvolver. E aí a gente chegou na apresentação do teatro, que é semelhante ao que vocês fazem anualmente, foi uma apresentação, assim, prática e direta do que é uma simulação da ONU. A gente tinha 2 turmas para convencer. Primeiro a gente tinha a turma do ensino médio, né? Que seriam os nossos delegados e secretários. Pô, não é fácil você convencer alguém de ir no colégio num sábado, num feriado. Então a gente fez uma apresentação muito detalhada no sentido de organização. A gente pensou em cada imagem que a gente colocava, em cada frase, nas cores da apresentação, treinamos muito essa apresentação, ficamos vários dias depois da aula treinando e repassando, e a minutagem de cada um ia falar. E tinha um outro lado também, que a gente precisava convencer os staffs. Os staffs ainda era uma missão até mais difícil. A gente precisava que eles entendessem que, apesar de eles não estarem participando como delegados, aquilo ali era uma construção de algo muito maior. No futuro, eles iam ser os diretores, os donos do evento. E aí, um ponto que eu acho muito legal, assim, que eu acho que foi algo que nos ajudou muito, como Samiono, para os alunos entenderem mais e se aprofundarem, é que em 2016, se eu não me engano, foi o ano de lançamento do filme Guerra Civil da Marvel. E aí, no Guerra Civil, se coloca aquela disputa entre o Capitão América e o Homem de Ferro, dos dois lados debatendo se deveriam ou não abaixar a cabeça. Tudo bem. E como esse tema na época estava muito em alta, muito, né? Tipo, tava passando muita coisa, propaganda, Marvel, o MCU naquela época estava em alta, antes de tudo explodir, mas naquela época era algo assim em alta. Os alunos entendiam já como funcionava a dinâmica. E aí, o que a gente fez? No nosso pré-Samiono daquela época,
a gente colocou os alunos que, né, o pré-semiono ele também se transformou. Hoje em dia, o pré-semiono é para os alunos mais jovens entenderem também como funciona, também para engajar para os anos seguintes, né, é uma ideia genial. Mas naquela época, o nosso pré-semiono foi com os delegados que iriam participar, para eles se aprofundarem mais de como era a parte prática. Então, naquela época, a nossa discussão do pré-semiono foi exatamente a Guerra Civil. Então, alguns heróis voltados para o lado do Capitão América, alguns para o Homem de Ferro, e eu acho que isso facilitou muito o entendimento dos alunos na época. Assim, foi uma coincidência do tempo muito positiva, porque eles sabiam já da discussão, porque provavelmente a maioria das pessoas tinha ido ver no cinema, então foi super tranquilo nesse sentido. E aí a adesão se tornou mais comum, principalmente depois desse pré-fórum. Claro, eles já iriam participar, mas eles estavam meio tipo, tá bom, vou, mas o que que... Ai, desculpa. Vou, mas o que que vai acontecer? Aí, com o pré-fórum, eu acho que as coisas acabaram deslanchando e, graças a Deus, estabilizaram. Na nossa primeira edição do Samiono, hoje olhando as fotos, uma das coisas que mais me preocupava era se teria esse engajamento. Se as pessoas iriam gostar do projeto, como a gente gostou, e iam querer participar. Só que uma das coisas que muito me emocionou hoje, vendo as fotos, eram as pessoas que já vinham com trajes culturais naquela época. Então, a Júlia Solé veio vestida, a Ana Luísa Puerta veio vestida. Então, eu acho que isso são traços simples, pelo menos, né, olhando agora, são traços simples, mas são muito importantes para mim, que realmente demonstra que elas estavam engajadas naquele momento. Elas queriam estar participando e elas focaram em se produzir, né, no sentido de... vou pesquisar mais sobre essa cultura para saber como eu posso me portar numa reunião de delegados e assim por diante. Assim, foi muito bonito lembrar disso hoje. Então, é algo que eu acho muito emblemático, esse engajamento dos alunos daquela época. É muito legal ver o amor deles pelo evento, que, querendo ou não, é um filho para mim, assim, né? Então, é algo muito bonito de ver o amor que as pessoas sentem por algo que começou há muito tempo atrás, e que eu não sabia que ia chegar até aqui. Então, no geral, assim, como você considera que foi o desempenho da primeira edição da Samiono no Samiar? Foi um sucesso. Honestamente, assim, foi um sucesso. Foi muito acima das expectativas. A gente estava muito nervoso como mesa, a gente estava inseguro até, ficava se perguntando se ia dar certo, mas todo mundo participou muito bem. Eu acho que a gente não teve que fazer nenhuma interferência dentro do nosso comitê. Teve um caso ou outro, assim, curioso, tipo um aluno puxando um baralho, no meio da simulação. Mas eu acho que faz parte, estava todo mundo entendendo mais ou menos o que que era aquilo. Depois do evento, muitas pessoas vieram dar o feedback. A equipe de colaboradores também nos deu feedback. Eu lembro de ter conversas com os outros membros que fundaram e a gente pensava assim, qual seria o melhor cenário possível e qual seria o pior cenário possível. A gente tinha que ver quantas pessoas queriam participar. E a gente tinha pensado no primeiro momento fazer só um comitê, porque é um comitê menor, que faríamos nós como mesa diretora, tudo bem. Mas no final, o número de pessoas que quiseram participar deu o suficiente para fazer 2 comitês, que era uma coisa, assim, espetacular pra gente, a gente ficou muito feliz. Então eu acho que o primeiro Samiono foi incrível, assim, foi o ponto de início de um projeto que dura tanto tempo, isso é muito legal de ver. E tudo pareceu muito positivo. Tanto que nós tivemos a segunda edição, né? E assim sucessivamente. Umas 9 depois. Umas 9 depois, de leve. Mas, obviamente, não é só mérito da primeira. O trabalho que cada uma das comissões fez foi maravilhoso. Mas a nossa primeira edição, eu acho que ela foi um sucesso. Assim, ela foi muito satisfatória para as expectativas da época. Foi algo que foi surpreendentemente positivo, assim, porque a gente, como um projeto que estava sendo instituído ali pela primeira vez, novo para todo mundo, a gente não tinha ideia de como seria a recepção pelas pessoas, o quanto todo mundo levaria a sério, se dedicaria para esse projeto. Também surpreendeu da gente ver pessoas próximas a gente, amigos, que que se desenvolveram, que se soltaram no Samiono e que trouxeram pra gente um outro lado que a gente não conhecia. Todo mundo pôde se aproximar um pouco mais, conhecer pessoas que eram de outras turmas e mostrou pra gente que, como toda essa comunidade do colégio, todos os alunos estavam muito dedicados e estavam querendo levar esse projeto pra frente. A primeira edição,
ela foi muito boa, assim. As pessoas gostaram muito, aprenderam bastante e principalmente se divertiram. E, né, não é algo que normalmente a gente também está acostumado. Vou passar o sábado inteiro vestido de roupa social no colégio e vou me super divertir. Mas foi algo assim que as pessoas ficaram muito felizes. E eu, pessoalmente, não gosto de roupas sociais. Eu fujo o máximo possível de roupas Vou concordar nessa parte. É uma sofrência. É muito calor, me sinto preso. Bom, então, mesmo com essa sofrência, durante a época foi muito legal. E eu gosto muito do martelinho, que eu tenho guardado até hoje. Mas é algo muito legal, né? Fofo. E quais que eram os planos para o futuro da Samiono, né? Já sabemos que vocês seguiram com a organização em 2017 e já trazendo ali algumas pessoas para passar para 2018, como você mesmo também já trouxe, né? Algumas questões ali da imprensa e mais. E vocês tinham medo, assim, de não acontecer em 2017 ou sempre foi um negócio, assim, certeza? Eu não sei bem se existiu o risco da gente não ter uma segunda edição. Isso eu acho que nunca passou na minha cabeça, porque desde o início a gente pensou que seria um projeto duradouro. Era um projeto para acontecer todos os anos, mais ou menos na mesma época, nos mesmos moldes, mas sempre com pessoas diferentes e com temas diferentes e comitês diferentes. Quando a gente desenvolveu esse projeto no começo, a gente desenvolveu com uma ideia de que ele perdurasse. Era pra gente realmente ser só a faísquinha inicial ali pra criar um projeto gigantesco. Teve uma dúvida no começo, um temor de que ele pudesse esmorecer, mas que depois a gente percebeu, depois da primeira edição, que ele só tinha a crescer, que foi muito bem recebido e que realmente um projeto muito legal que foi abraçado por todos os alunos e pela comunidade no geral. O nosso principal objetivo era instaurar uma cultura de simulação que os alunos enxergassem o benefício além do que eles gostariam de fazer de faculdade ou seguir de vida. Eu usei muito no meu começo da minha trajetória profissional o fórum no meu currículo, por exemplo. Como a gente instaura uma cultura aqui dentro que deixe o fórum perene. E foi com animação, envolvimento das pessoas, dando responsabilidade. O Samiono é um fórum de discussão estudantil. Nele você poderá aprimorar suas capacidades argumentativas e seu conhecimento sobre a atualidade. Além disso, você terá a chance de aprender um pouco mais sobre política, economia e diplomacia, capacidades muito importantes para as relações humanas atuais. Como a gente sabia da nossa finitude, que em 2017 nós sairíamos do colégio e seguiríamos as nossas vidas na faculdade, etc., como fosse, uma das grandes preocupações nossa e do corpo de colaboradores era manter esse legado ativo. Os membros fundadores já eram 4 e estávamos nós 4 no terceiro ano do ensino médio, então a gente sabia que pro ano seguinte nós não podíamos participar naquilo, né? O que a gente fez foi convidar pessoas do primeiro e do segundo ano para participarem e serem o secretariado com a gente. Então, explicar como é que a gente tinha feito o projeto da primeira vez, o que podia melhorar, quais eram as ideias delas também. E a passagem do martelo também teve um momento muito simbólico, porque uma dessas pessoas que a gente chamou era a irmã do Vitor. De certa forma, o que a gente tentou fazer era que fosse uma transição natural. A gente estava super confiante em relação a passar isso para frente, até porque as pessoas que mais se interessaram pelo Samiono, pelo projeto, que depois foram participar também do Fórum FAP, estavam acostumadas com a simulação desde antes da gente. A gente começou com isso, mas eram pessoas que também abraçaram muito aquilo e começaram a viver esse projeto, começaram a se interessar muito pelas simulações da ONU. Então a gente sabia que eles iam ser extremamente capazes de continuar com isso. Mas em 2017 a gente já passou boa parte das coisas para as meninas, né? Então elas mesmas já lidavam com os problemas. A gente só lembrava de algumas coisas e trazia, tipo, olha, precisa de atenção desse lado, precisa tomar cuidado e fazer isso com antecedência, etc. A gente trazia isso junto com os professores e com a coordenação. Mesmo porque, por exemplo, a Sofia Schurcio já convivia com o Vitor, né? Então ele provavelmente já trazia muitas dessas coisas para casa, etc. E das outras meninas também, elas já estavam meio que preparadas, porque a Bárbara já estava, né, com essa preocupação. E a Laís também foi fortemente instruída, principalmente pela Moia na época, se a minha memória não me falha. A Moia, assim, fez um trabalho espetacular de formação. Então foi isso. A nossa preocupação em 2017 era manter essa tocha viva
e que se formasse realmente uma bolinha de neve. E hoje, qual que é a sua área de atuação no mercado de trabalho e como, para você, qual que é a importância que a Samiono teve dentro desse contexto? Praticamente foi com o Samiono que eu conheci o curso de Relações Internacionais, que foi a área em que eu me formei. Hoje em dia eu trabalho na área de Relações Internacionais em uma das escolas da Universidade de Lisboa. Então, só por aí o Samiono influenciou 100% da minha decisão de seguir a minha carreira. Foi uma época em que eu me desenvolvi muito as minhas habilidades pessoais, tanto de comunicação, quanto gestão e logística de projetos, aprender a lidar em equipe, a delegar trabalhos. Bem, hoje eu sou geólogo, não trabalho com nada relacionado às simulações, mas eu acho que o Samiono, assim como qualquer projeto de simulação das Nações Unidas, eles me ajudaram muito para não só desenvolver oratória, mas para desenvolver um diálogo profissional melhor, para você saber o momento de falar, de se impor e saber o momento de ouvir. Então é algo que é muito útil, por exemplo, em reuniões. Então, hoje eu sou formado em Relações Internacionais e trabalho em fundos de investimento, numa gestora de patrimônio. E diretamente o fórum me influenciou na minha escolha profissional. Mas eu descobri também uma paixão dentro das relações internacionais, que é a economia, cenário econômico, e indiretamente competência de falar em público, organização, o estudo que a gente faz. Eu acho que todas as profissões, desde economia, veterinária, biologia, artes cênicas, hoje em dia a gente precisa ser uma pessoa política, né? No sentido de olhar para o mundo, entender além do que só a mídia mostra, pesquisar por nós mesmos aquilo que está acontecendo. E eu acho que o fórum traz essa competência para a pessoa, deixa ela com uma análise mais crítica sobre o mundo e sobre as relações exteriores. Eu comecei, depois do colégio, uma formação em biologia. E aí me ajudou bastante no sentido de saber outras fontes para procurar conhecimento. Foi principalmente nessa linha, porque eu fazia pesquisa científica. E aí, obviamente, né, o conhecimento parte de todo lado do mundo. Então, o Samiono me ajudou nesse sentido de aumentar os meus horizontes, para onde eu posso olhar e para onde eu posso buscar informação. Hoje em dia, aqui no colégio, eu faço parte da área de comunicação e eu também estou me formando em administração. E o Samiono me ajudou principalmente nessa parte de organização. Então, muito do que eu trabalho hoje em dia, eu uso essa questão de organização, de evento, como já tinha sido citado. Todas essas questões de comunicação que a gente também aprendeu. Algumas questões de negociações também foram necessárias durante a Samiono. Sempre tive muita vergonha de falar em público, sendo completamente honesto. Muita vergonha. Mas o Samiono me deu esse apoio e me deu essa ajuda. Também como Fórum FAAP, né, como delegado, e também depois como mesa, me ajudou bastante nesse sentido. E para finalizar, qual que é o sentimento que você sente ao ver o crescimento da Samiono durante uma década, né? Desde 2016, sabendo que você foi um dos responsáveis por iniciar e comandar esse projeto tão lindo que faz parte da vida de um monte de jovens, hoje adultos, ou futuros alunos. Enfim, ao longo de tantos anos, um evento que marca tanto a vida das pessoas. Vamos lá. É algo que me deixa cada ano mais impressionada. Eu nunca imaginava que ele cresceria tanto e teria comitês em inglês, e comitê de alunos, e museu, e agora o documentário. E eu nunca imaginava que tantos anos depois de eu estar na frente desse projeto, o meu primo se envolveria com ainda mais dedicação e carinho do que eu me envolvi. Todas essas coisas me deixam muito impressionada. Principalmente tenho 2 sentimentos, que é o de gratidão por vocês acolherem esse projeto com tanto carinho, com tanta dedicação. Eu sinto um orgulho muito grande. E fico feliz de ver que esse projeto realmente chegou aonde a gente pensava que ele ia chegar. Quando a gente estava lá atrás organizando, a gente pensava, daqui a 10 anos isso aqui pode ser um projeto gigantesco, que vai estar movendo o colégio inteiro. E a gente vê isso acontecendo, vê essas delegações enormes, com vários comitês,
tem um sucesso gigante, que é algo que as pessoas querem muito participar, que as pessoas esperam anualmente. Eu fico muito feliz de ter participado da fundação disso, de poder dar, que nem eu falei anteriormente, de ser essa faísca no começo que fez com que esse projeto crescesse tanto e fosse tão grande. O sentimento de ver o fórum crescendo é muito gratificante. E eu não acho que eu tive tanta responsabilidade assim no crescimento do fórum. Eu acho que a nossa equipe apenas começou. Eu acho que o fórum não é nosso, não é de ninguém. O fórum é uma entidade por si só. E eu fico feliz só de fazer parte. Eu sinto bastante orgulho, mas eu não sinto, eu fico muito feliz por esse projeto, mas quando eu digo orgulho, não é orgulho de mim, pessoalmente, nem da nossa primeira comissão, etc. O meu orgulho, ele é mais do projeto em si, do quanto ele teve, vou chamar de autonomia, para chamar as pessoas, puxar a atenção das pessoas e fazer outras pessoas gostarem dele. Então, como eu disse mais no começo, ele é tipo um filho. Então eu sinto muito orgulho desse filho e muita alegria por ver tantas pessoas apaixonadas. É um misto de orgulho, de emoção, de alegria. É muito bom ver que as pessoas mantiveram essa tocha ativa e cada vez mais crescendo, né? E muita felicidade em ver que vocês pegaram aquilo e evoluíram, desenvolveram de uma forma tão bonita e tão grandiosa. Eu fico muito feliz a cada ano que passa, ver as postagens no Instagram, ver tudo o que aconteceu, ver as pessoas envolvidas e contentes. Então, muito obrigada. Espero que esse projeto continue cada vez mais crescendo, porque é um dos orgulhos maiores que eu tenho na minha vida como aluno de São Miguel. Parabenizo também todos das futuras comissões que vieram depois, por manter esse projeto tão grande, e é isso, orgulho, é tudo que eu sinto. Muito gratificante ver tudo acontecendo, ver tudo crescendo e o fórum continuando firme. E espero que ele continue bastante, e é isso. Obrigado. Então é muito bonita, é muito legal e eu espero que continue crescendo pessoalmente. Crescendo, se desenvolvendo e mudando com cada uma das edições. Cada uma das comissões trazendo seus pontos positivos e pontos para crescimento, evolução. E é isso. É esse o sentimento. Muito obrigado, Yuri. Eu que agradeço o convite, Dani. Então, ficamos por aqui, mas continue com os Samianuelos.